Todo mundo ficou sabendo que o Queiroz foi encontrado na casa do advogado de Jair e Flávio Bolsonaro, Frederic Vassef. Mas o que pouca gente sabe é que o Frederic Vassef ele tem uma ex-esposa que também é sócia dele em um terreno que os dois têm juntos, e os dois são muito, mas muito próximos. E essa ex-esposa do advogado de Bolsonaro e de Flávio, ela tem uma empresa chamada Global Web. Ok. Essa empresa Global Web, só no ano passado, em 2019, ela fechou contratos com o governo Bolsonaro de 41 milhões de reais. Então quando você se pergunta, caramba, o advogado do Bolsonaro ficou lá dando abrigo para o Queiroz, escondendo o Queiroz, agora ele está mentindo, ele mentiu muito. Ontem no Jornal Nacional apareceu uma entrevista dele mentindo, falando que não sabia que o Queiroz estava lá. A repórter até perguntou, o Queiroz chegou como na sua casa? Voando? Ele se teletransportou? A repórter ficou até brava com ele porque as mentiras dele são num nível absurdo. E aí descobre-se que a ex-esposa e sócia dele tem uma empresa e que essa empresa tem contratos milionários com o governo Bolsonaro. Mas não é só isso. Além desses contratos de 41 milhões de reais que a empresa já ganhou no ano passado, o Jair Bolsonaro, o governo Bolsonaro, fechou contratos com essa empresa já no valor de 218 milhões de reais para serviços futuros. Quer dizer, a ex-esposa e sócia do advogado do Bolsonaro tem para receber dinheiro meu e dinheiro seu 218 milhões de reais em contratos fechados com o governo Bolsonaro. Isso tá bom para você? Não, calma, tem mais. Isso não é nem metade. A esposa do Vassef, chama Cristina Bonner, ela foi condenada no ano passado por improbidade administrativa. Ela participou do mensalão do DEM, que envolvia vários políticos do DEM, vários que estão no governo Bolsonaro, como o Onyx Lorenzoni e outros mais. E desde a condenação, por 3 anos, até 2022, ela não pode fechar contratos com a administração pública. Ou seja, ela não pode fechar nenhum contrato, a empresa dela, com prefeituras, governos, estatais, governo federal, com nada. Mas mesmo assim, o governo Bolsonaro fechou já 218 milhões de reais em contratos com ela, dos quais 41 milhões ela já recebeu e tem mais para receber. Sabe por quê? Porque ela transferiu a empresa para o nome da filha dela. Pois bem, a Cristina Bonner, ex-esposa e sócia, ela e o Vassef têm um terreno gigantesco de mais de 300 mil metros quadrados. Então, aí começa a vir suspeitas. Por exemplo, o que o advogado de Bolsonaro ganha para dar abrigo para o Queiroz? E ontem eu fiz um vídeo aqui, assista, porque o vídeo está muito bom, em que eu mostro que o advogado do Bolsonaro, ele se encontrava com o Bolsonaro, o Vassef, sempre que o Queiroz se comunicava com Adriano da Nóbrega, aquele miliciano que morreu na Bahia, chefe do escritório do crime. Então, tem todos os indícios de que ele era um leve-trás de mensagens do Adriano para o Queiroz, do Queiroz para o Vassef, do Vassef para o Jair Bolsonaro. E aí todo mundo falava, mas o que ele ganha com isso? Agora a gente vem essas suspeitas de que ele pode estar ganhando o fato de a ex-esposa dele, que é sócia dele, tá ganhando contratos de mais de 200 milhões de reais com o governo federal. Tem uma coisa, essa empresa Global Web, ela também tinha contratos nos governos anteriores. Só que no governo Dilma e no governo Temer, os contratos dessa empresa eram 8 vezes menores. Então o governo Bolsonaro está pagando muito, está abrindo cofre para essa empresa. E tem outra coisa, geralmente quando uma empresa é condenada, a dona de uma empresa, no caso ela foi condenada por improbidade administrativa e ela não pode mais fazer negócios com a administração pública, geralmente a empresa é removida e não tem mais contrato com essa empresa. O que aconteceu no governo Bolsonaro foi o contrário. Ela foi condenada e os contratos aumentaram. Então, tudo indica que tem alguma coisa errada ali. Ela trocou o nome da empresa para o nome da filha dela, mas a matéria da Folha e do UOL descobriu que ela ainda representa a empresa. Em eventos é apresentada sempre como a dona da empresa, sempre. Então ela é representante da empresa, ela faz os contatos com clientes da empresa, com toda a clientela, ela é apresentada como dona da empresa, mas a dona é a filha dela. E também saiu uma matéria na Veja, mostrando, no ano passado saiu essa matéria, mostrando que em 2013, em 2012, o Jair Bolsonaro comprou um carro e ele pagou 50 mil por esse carro, só que o carro valia 77 mil. E aí você vai falar, Thiago, mas por causa de 27 mil tem alguma coisa a suspeitar? Veja bem, nós estamos falando do Bolsonaro, que na época era deputado federal, 27 mil era muita grana, 27 mil em 2009 vale quanto? Mais de 100 mil de hoje? Era muita grana na época, o salário mínimo era bem menor que hoje. E outra coisa, naquela época, Bolsonaro, Flávio,
Carluxo, Eduardo, eles roubavam dinheiro público, assim, picadinho, pouco a pouco, porque eles eram deputados do baixo clero, então não tinham acesso, agora eles têm. E aí agora, contratos de mais de 200 milhões de reais. Aí tem escândalo do Bolsonaro aqui e ali, acolá, você vai ver, é 1 bilhão aqui, é 300 milhões aqui, é não sei quantos milhões aqui, todos os amigos do Bolsonaro, todo mundo roubando, levando muita grana pública, porque agora eles têm acesso. Porque o Bolsonaro falou lá do tal do Covidão, que é a Polícia Federal vai atrás do esquema de corrupção dos governadores na Covid. É que tem que ir atrás mesmo. Então, tem muita denúncia de corrupção no Ministério da Saúde, tem denúncia de corrupção até nas Forças Armadas, no mínimo tem que ser investigado. Mas eu descobri que o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, no dia 26 de maio, ele tomou uma decisão. Naquele dia ele rejeitou 4 notícias-crime contra o Bolsonaro, e ele tomou uma decisão de que nenhum cidadão ou parlamentar pode apresentar notícia-crime contra o presidente. Só quem pode iniciar um processo de investigação contra o presidente ou fazer com que isso seja iniciado é o STF ou a Procuradoria-Geral da República. Então, aí a gente tem que pressionar para os parlamentares de esquerda começarem a pressionar a Procuradoria-Geral da República e fazer um barulhão quanto a essas denúncias. Tá lá no UOL, tá na primeira página do UOL, não tá em destaque, mas tá na primeira página do UOL, quem quiser ler, tá essa denúncia. A gente tem que ir pra cima, porque estão roubando dinheiro público e tem muito mais coisa para explicar. A prisão do Queiroz e o fato dele estar na casa do Vassef deixou muitas questões em aberto. O fato de que já apareceu o vídeo dele pagando mais de 7 mil reais em boletos do Flávio Bolsonaro e de que ele pagou mais de 200 mil reais em boletos do Flávio Bolsonaro, tudo em dinheiro durante os anos, isso tem que ser tudo investigado, porque isso vai chegar no Jair. E aí a casa vai cair. Então, vamos pressionar. Pressione aí os seus deputados preferidos. Marque esse vídeo e principalmente no Twitter, que é onde eles leem, marque esse vídeo e marque a @ dos deputados para que eles vejam esse vídeo e para que eles façam essa denúncia contra o Jair Bolsonaro. Curte o vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e vamos dar um empurrão final que eles estão quase caindo. Falou!